Marcos capítulo 8, versículo 1. A segunda multiplicação de pães e peixe. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com os seus discípulos, partiu para a região de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus ele foi para o outro lado da praia, o outro lado do mar, porque todas as vezes que Jesus falava da palavra, que Jesus estava curando, estava expulsando demônio, falando da palavra de Deus, sempre dava nas praias e sempre dava nas beiradas do mar. Tanto que os discípulos já deixavam um barquinho pronto para Jesus estar atravessando para o outro lado, aonde tinha mais pessoas esperando para ouvir a palavra de Deus. A palavra ela começa falando da multiplicação de 7 pães e peixe. Naquele tempo, multidões seguiam Jesus por onde ele passava, pregando, ensinando os mandamentos de Deus. Ele passava curando, expulsando demônios, Jesus e os discípulos, e multidões o seguiam. Mas Jesus, ele percebeu que as pessoas que estavam seguindo ele já há 3 dias, essas pessoas já estavam com fome, porque estavam todos ali sem comer. Então Jesus ele falou para os discípulos que não tinha como ele despedir aquelas pessoas para voltarem para suas casas, porque eles iam desfalecer pelo caminho. Eles não iam aguentar chegar até as suas casas, porque eles tinham vindo de longe e estavam com fome. As pessoas iam de lugares longe para ver Jesus Cristo, falar do verdadeiro amor de Deus, para receberem cura,
porque ele curava, para se libertar de demônios, porque Jesus libertava. Mas os discípulos responderam para Jesus: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Porque eles estavam em um lugar longe de ter pão para eles poder ir comprar. Eles estavam num lugar deserto. E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Eles tinham ali somente 7 pães, mas a multidão que estava acompanhando era de 4.000 homens, não contando as mulheres e as crianças que estavam naquele lugar. Era uma multidão grande, passaria certamente de 15.000 pessoas naquele lugar, todos com fome e tinham vindo de longe de suas casas. Mas Jesus estava pensando como essas pessoas voltariam para casa, eles poderiam cair de fome pelo caminho. Mas os discípulos entregaram os 7 pães para Jesus, que era tudo o que eles tinham ali, e alguns peixinhos. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Os discípulos ordenaram ao povo que se assentasse no chão, porque eles iam receber o pão, os discípulos iam distribuir para o povo. Jesus, ele pegou o pão e ergueu para o céu e abençoou. Ele abençoou os pães e abençoou os peixes igualmente, e foi distribuído para aquela multidão. Todos comerão e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos cheios de pão do resto que sobrou, e era cerca de 4.000 homens. Então Jesus o despediu. Jesus, antes dele sair desse lugar, porque ali ele já tinha pregado, já tinha curado, já tinha expulsado demônios, já tinha libertado pessoas. Antes dele sair desse lugar, ele abençoou o pão e o peixe e fez uma multiplicação que deu para todas as pessoas que estavam ali, para toda a multidão comer, e sobrou ainda 7 cestos de pão. Jesus, ele fez essa grande multiplicação porque Jesus não queria que as pessoas saíssem daquele lugar com fome, porque Jesus, ele faz multiplicação. Ele fez multiplicação lá no passado e ainda hoje ele continua fazendo multiplicação na vida das pessoas, porque o nosso Jesus, ele multiplica. Para Jesus multiplicar, não precisa que a pessoa tenha bastante. Com o pouco que tiver, Jesus, ele faz uma multiplicação, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, é Jesus